Ok, boa noite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Muito feliz pela decisão de. A gente fica. Quando eu ouvi o convite da Beth, eu, ai, vou, não vou. A gente fica meio indeciso, né? E eu falei, vou. E olha, foi uma decisão muito bacana, porque a gente no dia a dia acaba se colocando numa posição um pouco cômoda. A gente vem aqui, ouve as palestras, né, os estudos, mas a gente às vezes não para ler a palavra e realmente pensar a respeito. Então, quando você me mandou, Beth, os assuntos, quando a Beth me mandou, eu falei, vou pegar o mais facinho. Falei, vou pegar esse aqui das paixões e o do egoísmo. E, na verdade, não tem nada de fácil, muito pelo contrário, acho que são temas centrais, né, do que o Rodrigo acabou de falar, né, da nossa proposta encarnatória, né, proposta como espíritos encarnados na Terra, né, e que, de uma certa forma, para mim, eu descobri aqui um grande ponto de reflexão em relação àquilo que de fato, para mim, faz sentido como alguém que quer buscar a evolução. Então, Rodrigo, você me ajuda aí mudando os slides. A gente está falando de 2 itens, mas são 6 perguntas. E para não ficar maçante, para a gente não, enfim, ler todas as perguntas, a minha ideia aqui foi meio que trazer as mais importantes, aquelas que eu, né, durante o estudo, né, tá longe de ser uma palestra, durante o estudo que eu fiz, eu achei que fossem mais interessantes para a gente comentar e discutir, tá? Então, eu vou trazer um pouco das perguntas aqui, mas ao mesmo tempo me ajudem a refletir, a trazer, enfim, pontos de vista diferentes para esse estudo, como eu estou chamando, né? É engraçado porque, como eu falei, a gente acha que são temas simples, né? As paixões, o egoísmo, e quando a gente começa a refletir, mesmo a questão, a palavra paixão, eu fui para o dicionário, né? 12 itens, 12 significados, por mais incrível que isso pareça, significados antagônicos até, né? Eu peguei um aqui, por exemplo, paixão, objeto de amor, afeto ardente e, ao mesmo tempo, grande desgosto e pesar. Né? E aí já me deu uma dica do que viria, porque, de fato, né, quando a gente fala de paixões, e ainda no idioma, né, no português, paixões tem uma conotação, muitas vezes, muito mais positiva, né? Uma paixão, uma coisa que a gente gosta muito, enfim. Mas a gente percebe que paixão ela pode ter conotações e significados diferentes de acordo com a nossa atitude e como a gente encara essas paixões, né? Então, a Kardec ele pergunta para os espíritos, né? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? E os espíritos respondem: não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Né? As nossas paixões, na verdade, elas têm origem nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades naturais, seres, não só seres humanos, mas como seres vivos. Né? Os animais também têm, são dotados de sentimentos e necessidades, né? No caso, naturais. E a gente, com a evolução, a gente acabou tendo a questão da consciência, né? Mas eles nos foram dados como, as paixões nos foram dadas como ferramentas para que a gente pudesse buscar sobreviver nesse mundão, né? No processo todo evolutivo de seleção natural, não só, de novo, como os animais, né? São atos muitas vezes involuntários, espontâneos da nossa parte, como respirar, buscar alimento, né? Construir, buscar abrigo. Essas são, a gente não entende muito como paixões, mas são, como eu disse, instintos e desejos que estão relacionados à nossa busca pela sobrevivência aqui na Terra. Né? Eles estão quase sempre ligados a um estímulo para agir, um desejo, muitas vezes também relacionado ao prazer. É como se Deus tivesse dado para a gente aí, olha, uma série de ferramentas e como se fosse uma cenourinha ali para que a gente pudesse buscar esse desenvolvimento, né? Um fator ali que é o prazer, às vezes, né? Então, a comida mesmo, quando a gente pensa na alimentação, é um instinto que a gente tem de buscar né? Se alimentar, e existe um fator prazer acrescentado para que a gente pudesse então, fazer dessa alimentação algo dentro do nosso, né? Não só, de novo, não só nós quanto os animais, né? E aí a gente,
em determinado momento, acabou passando um pouquinho do ponto, e aí a gente, muitas vezes, faz de uma paixão, né, algo negativo, quando, por exemplo, no caso da alimentação, a gente se utiliza da gula. Então, a gente vai falar um pouco mais como essas paixões, elas podem, dentro do nosso livre-arbítrio, serem boas paixões, como é falado no Livro dos Espíritos, ou más paixões, que está na próxima, na pergunta 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecerei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Né? É interessante porque a palavra original, na verdade, não é nem cavalo, é corcel. E aí alguns estudos, eles falam que o corcel é um cavalo muito ágil, muito rápido, né? E muito difícil de governar. E ele faz, então os espíritos fazem esse paralelo, né, com a imagem do corcel, entre a imagem do corcel e as paixões, mais ou menos assim, né? O problema, na verdade, não está na velocidade do corcel, o problema está no excesso que a gente, muitas vezes, não percebe cometer na hora de tomar as decisões. Esse excesso se torna um mal quando tem, por consequência, algum mal feito para a gente mesmo ou para outro. Quantas vezes a gente não ouve assim, eu bebo, tal, mas não compro com meu dinheiro, né? Não prejudico ninguém, fico aqui em casa, mas a gente muitas vezes acaba não se percebendo como agente de mal para nós mesmos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais para frente também em relação no item egoísmo, da dificuldade que a gente tem de se aceitar egoísta, né? E de perceber que a gente pode estar sim fazendo mal para nós mesmos. Né? Na pergunta 909, o Kardec pergunta, né? O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E eu gosto até do tom da resposta dos espíritos. Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. E é verdade, né? Quantas coisas na nossa vida a gente fala, queria tanto emagrecer, né? A mulherada, queria tanto, né, estudar, fazer um MBA, queria tal, mas falta, né? Aquela vontade, realmente colocar a nossa paixão pelo estudo, no caso, a paixão pelo estudo ser mais forte na nossa vida, e às vezes a paixão pela comida menos, né? No caso do regime, enfim. A gente percebe que assim, nas primeiras fases da nossa existência, né, a gente basicamente possuía as necessidades materiais, né? As nossas paixões, elas estavam sempre muito ligadas à questão da sobrevivência, então, de se manter como matéria, né? De existir como matéria. E esse aprimoramento intelectual ele foi acontecendo, mas de fato a gente se vê ainda muito ligado a esses instintos animais que fizeram parte do nosso desenvolvimento. É interessante até notar como as palestras e os temas eles se interligam, né? Lembrei muito da palestra do Rodrigo, quando ele falou da nossa evolução como seres vivos aqui, né? Para quem não estava, né? De como a gente, em determinado momento, passou por todo esse desenvolvimento. Existe uma memória, né? Então a gente às vezes tem atitudes que estão muito ligadas à nossa condição como animais que um dia fomos, né? E essa evolução na medida que passa o tempo, as reencarnações e assim por diante, né? À medida em que o nosso desenvolvimento como seres inteligentes e conscientes se acelera, a gente tem, né, o livre-arbítrio, que passa a ser algo cada vez mais relevante nas nossas vidas. A gente passa a pensar nas nossas escolhas e, consequentemente, a ter que assumir responsabilidade pelos nossos atos. Né? Com o despertar intelectual, a gente passa a ter consciência das nossas necessidades morais também, né? Uma reflexão hoje, no passado, talvez não muito distante, né? Muitos de nós aceitávamos um trabalho porque a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar a casa, né? Mas hoje em dia não é só isso que conta quando a gente
né, se dispõe a exercer uma atividade remunerada. A gente quer também ter algum tipo de retorno moral, de prazer, de orgulho no que está fazendo. Então, as necessidades iniciais, muito ligadas à carne e à manutenção da matéria, com o nosso desenvolvimento intelectual, passaram também a ser necessidades que, até no livro dos Espíritos, eles falam de semimateriais e depois morais, né? Mas a gente ainda continua muito envolvido com a matéria e a gente às vezes tem dificuldade de perceber os excessos. Eu acho que de tudo que eu estudei nessas semanas, nesses meses, acho que o mais bacana de tudo, e de novo a gente vai falar mais fortemente quando conversar sobre o egoísmo, é essa linha que é muito tênue em relação àquilo que de fato é uma necessidade, né, e aquilo que ultrapassa, né, que é excesso, que excede o que seria o que eles dizem aqui, né, os limites ideais, né? E aí esse nosso questionamento em relação ao que eu preciso de fato, né? Eu preciso de um carro, eu preciso de um carro que tamanho, com que tipo de, né, com que tipo de features, com, enfim, a gente, de uma certa forma, a resposta que eu tenho para essa pergunta pode não ser a mesma resposta que o Fábio tem, ou que o Rodrigo tem, né? A gente tem necessidades diferentes, mas muitas vezes a gente deixa de se perguntar, de fazer essa pergunta, o que realmente eu preciso? E é dessa, enfim, é dessa linha bastante tênue que os espíritos conversam quando a gente começa a falar de egoísmo. Na próxima pergunta, na 911, o Kardec pergunta, né? Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para o superar? E aí respondem, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas que assim não seja. Aquele que procura reprimir suas paixões compreende com sua natureza espiritual. Vencê-las é para eles um triunfo do espírito sobre a matéria. Certo? Então, de novo, né, o nosso apego pela matéria ainda é tão grande, né, que até mesmo, às vezes, um simples ato de enxergar os excessos do dia a dia, né, enfim, uma simples escolha, vou comprar uma blusa, vou comprar um sapato novo, né, a gente se perde. Eu acho que ninguém está falando para a gente parar de consumir e, enfim, vender tudo que tem, dividir, mas são atos, muitas vezes, os atos principalmente de consumo, né, são atos que a gente comete no dia a dia sem perceber o que isso quer dizer, né, o quanto de valor a gente está dando à matéria em detrimento do valor que existe em outras questões ligadas ao nosso desenvolvimento moral. Né? Quando a gente pensa num dia mesmo normal, parei para pensar nisso, quanto do que eu faço é para garantir a sobrevivência da minha matéria, né? Acordo, escovo o dente para manter minha saúde, troco de roupa, quer dizer, todas as nossas, ou a grande maioria das nossas ações tem muito a ver com a questão da manutenção da nossa matéria. E até é engraçado porque a gente todos sabemos que vamos morrer, né? Todos sabemos que isso aqui é temporário, mas a grande é como eu até fiz um paralelo, é como se a gente estivesse fazendo uma prova de matemática, sabendo que a gente vai ser avaliado pelo português, mas a gente está lá fazendo as contas e esquecendo da outra parte, quer dizer, a gente está aqui muito focado ainda na matéria, obviamente, enfim, por toda a questão do nosso desenvolvimento e cada um na sua fase, mas sendo no fim do dia avaliado, né, pela questão do desenvolvimento intelectual. Na última pergunta, acho que é a última pergunta das paixões, a pergunta de ouro, né? Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? E aí é onde eles são muito sucintos, eles falam praticando a abnegação, né? E aí fui de novo para o dicionário procurar abnegação, né, do que se trata. Abnegação, renúncia da ação de abnegar, renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. Altruísmo, desapego às suas próprias vontades em função de uma outra pessoa. Causa ou ideologia, ação contrária do egoísmo. Né? E aí, enfim, para mim foi a conexão em relação ao próximo item,
né, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é o egoísmo, né? Uma das definições também que eu encontrei para egoísmo é excesso de si, né? Simples assim, excesso de si. Né? E aí os espíritos são bem categóricos quando eles respondem as questões em relação ao egoísmo, porque eles dizem, né, em vícios, quando o Kardec pergunta qual o que podemos considerar radical. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo, né? E aí a gente percebe essa conexão entre as paixões, né? E esse sentimento que muitas vezes é difícil para a gente assimilar e admitir como sendo egoísta, né? O egoísmo ele acaba se tendo essa origem, essa influência da matéria na nossa vida, como a gente falou nas paixões, né? O ato de querer se proporcionar uma satisfação contínua, né? Conforto, uma melhor condição, mais, enfim, mais dinheiro, mais prazer, e aí a gente acaba, como a gente também já falei aqui, se perdendo um pouco, né? Só que ao mesmo tempo, assim, quem que não está em busca, né? Quem de nós não está em busca do bem-estar próprio, né? Não é legítimo, não é normal a gente querer algo melhor, ter uma casa maior, um carro melhor, fazer mais viagens, né? Puxa, é certo, errado, né? Onde está realmente esse limite, né? Até quando a gente vai ver referências, a própria lei de conservação do Livro dos Espíritos fala, né, que ele nos direciona para a proteção, que a gente precisa ter, enfim, se cuidar, precisa buscar o bem-estar. Eu acho que o grande problema é que a gente acaba caindo no exagero muitas vezes e no excesso, né? Muitas vezes a gente busca essa busca que a gente faz, né, a todo momento, de sempre ter o melhor, a gente se perdendo. Né? Existe uma necessidade de sentir prazer em qualquer situação, muitas vezes, mesmo que a gente precise prejudicar alguém. É difícil admitir isso, né? A gente, eu quando comecei a fazer o estudo, eu falei, não sou egoísta, não me acho uma pessoa egoísta. Mas quando eu fui vendo outras vertentes do que significa o egoísmo dentro da doutrina, eu me percebi sim muito egoísta em vários momentos. Né? Alguns dos exemplos que eu vou passar aqui, que são reflexões pessoais, né? Desde o momento em que a gente às vezes não quer admitir que está errado, né? Numa discussão, a gente, de uma certa forma, a gente é egoísta, a gente quer para si a razão, né? A verdade, o estar certo e assim por diante, né? Então é um sentimento que meio que luta com a gente. Existe uma dificuldade, pelo menos vou falar por mim, né, como diria o Alanis, vou falar por mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me aceitar egoísta e percebo que tenho muito mais características de egoísmo do que imaginava depois desse estudo. Na pergunta 914, né, ele fala assim: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E aí eles respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor à matéria. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o detêm e incitam. Isso depende da educação. E aí é interessante também refletir em relação a essa coisa do meio, né? De novo, qual que é essa linha que divide o desejo saudável, salutar, legítimo de bem-estar e excesso? Né? A gente não, eu percebo que assim, nem sempre a gente age com lucidez, consciente dessa nossa condição como espíritos encarnados. Né? A gente está tão envolvido pela matéria que a gente não se dá conta do impacto dessas diversas decisões e atitudes, de coisas simples como a compra, como eu falei, de uma blusa, a escolha de um carro ou da casa, a gente sempre quer mais espaço, a gente quer um cargo melhor, né? E por quê? Né? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa tendência sempre de querer algo a mais? Né? E acho que talvez falta um pouco de lucidez, já que é reconhecida a doutrina quando a gente fala de reforma íntima, né? Eu acho que uma das formas de buscar essa, de novo, cada um dentro do seu
dentro daquilo que entende como sendo aceitável, como certo. De novo, o que é excesso para mim pode não ser para você. Eu ter 10 pares de sapato para você pode ser pouco, para o outro pode ser muito. Enfim, não existe uma só resposta, mas eu acho que é muito válida essa reflexão individual em relação àquilo que realmente se torna um excesso na nossa vida, né? O Kardec, ele fala que a gente precisa se educar, né? Educação, não a educação do aprendizado da escola, mas a educação que moraliza, que dá o real sentido da vida. Educação é a chave do progresso moral, a gente sabe, né? Já ouviu muito falar aqui, de quando a gente busca se modificar numa paixão irresistível, pois sabemos o que realmente importa. Tá? E ainda falando sobre o egoísmo, não sei se estou falando muito rápido, porque eu falo super rápido, mas ainda dentro da questão do egoísmo, né, na questão 916, o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Desculpa. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de substituição. Quando os homens se tiverem despedido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. E não mais se verão homens desprovidos do necessário quando todos praticarão a lei da justiça. Que é um pouco até do que o Alanis já falou aqui para a gente, né? E aí, de novo, uma outra reflexão em relação ao meio que a gente vive, né? Acho que o meio que a gente vive também tem muito peso em relação ao quanto a gente acredita estar cometendo excessos ou não, né? A gente muitas vezes vive em ambientes onde o consumismo é muito forte, a gente vê isso nos nossos filhos, a gente vê as coisas que estão sendo estão sendo transmitidas pela televisão, enfim, um amiguinho que tem uma casa maior, tem um carro diferente, ou um amigo nosso que fez uma viagem, de novo, né? Esse estímulo constante de consumo que muitas vezes a gente, como sem muita reflexão, a gente acaba né, se sentindo atraído por também ter, por também consumir, por também provar, e perde um pouco dessa, enfim, né, desse bom senso do que realmente é necessário, né? Buscamos ter momentos alegres a todo tempo e passamos a nos medir por aquilo que conquistamos no âmbito material. Reconhecimentos totalmente ligados a matérias. É como se a gente fosse escravo da matéria. Foi assim um pouco que eu me senti do estudo, né? Eu falei, cara, quanta coisa eu faço pela matéria, né? Quantas das minhas preocupações estão relacionadas à manutenção da matéria e quão pouco eu muitas vezes dedico tempo para o meu desenvolvimento moral, né? A maior parte dos nossos atos tem a ver com o que a gente faz para manter a matéria e satisfazer a matéria. Um corpo bonito, jovem, né? A gente pensa muito na instrução dos nossos filhos, de dar uma boa educação, mas quanto tempo do nosso tempo a gente dedica a conversas mais relacionadas a questões morais, né? Quanto que a gente faz questão de dar a eles uma educação bacana, educação quando eu digo referências, né, discussões e, enfim, conceitos que tenham a ver com essa lênue, né, de estar cometendo excessos, de ter mais do que se precisa, né, uma outra reflexão para quem é pai enfim, e vê isso muito presente no dia a dia, né, no nosso ambiente. E enfim, na última pergunta sobre o egoísmo, na 917, os espíritos, a Kardec pergunta, qual o meio de se destruir o egoísmo? Fala, pergunta de ouro, né? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, a qual o homem, ainda próximo de sua origem, não pode libertar-se. Tudo ocorre para entreter esta influência, suas leis, sua organização social, sua educação. É incrível perceber como a gente está realmente rodeado de estímulos que nos fazem sempre ter essa ligação muito forte com a matéria. Né? O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral
sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo vos dá quanto o nosso estado futuro, né, real e não desfigurado pelas ficções alegóricas, ou seja, é passageiro, é só um dia, né? É só um dia das nossas vidas. A gente põe tanta energia e tanto esforço para ter as coisas, para conquistar as coisas materiais, sem se dar conta do que isso de fato representa na nossa vida, né? Eu falei isso, né? Uma das maiores dificuldades que eu tenho certeza que grande parte de nós temos, me incluindo nessa, né, nesse balaio, é se reconhecer egoísta, né? A gente só percebe muitas vezes o egoísmo no outro. Quando a gente tem filho, fácil, né? A gente fala assim, para de ser egoísta, divide com a sua irmã, né? Viu falando isso? Não, vocês têm que assistir o mesmo desenho, tem que dividir, enfim, e por aí vai, né? É muito mais fácil, porque as crianças, na verdade, elas têm essa coisa mais egocentrada, elas dependem muito mais da gente, né? Elas estão com essa questão do livre-arbítrio em desenvolvimento, mas quando a gente fala muitas coisas para os nossos filhos, a percepção que eu tenho é que muitas vezes a gente acaba não praticando, né, na nossa própria vida. Essa é uma das questões. Tem um dos vídeos que eu assisti para poder estudar aqui sobre o tema, é um vídeo do Haroldo Dutra, e ele conta a história de um sábio, né? A mãe chega para o sábio e fala assim, sábio, eu queria que o senhor pedisse para o meu filho, que o senhor falasse para o meu filho parar de comer açúcar, né? Ele fala, tá bom, faz o seguinte, semana que vem você traz ele aqui, eu vou falar para ele parar de comer açúcar, né? Aí na semana seguinte ela leva o filho e ele olha para o filho e fala assim, pare de comer açúcar. E ela vira para o mestre, para o sábio, e fala, ok, mas se era só isso, por que você não falou semana passada? Ele falou, porque até semana passada quem comia açúcar era eu. Né? Então, assim, a gente muitas vezes acaba tendo essa coisa de, não fala, divida, mas a gente mesmo não divide, né? A gente muitas vezes fala para os filhos, e desculpa se eu estou falando muito de filho, mas é porque é a minha realidade, né? Estou trazendo aqui um pouco da minha reflexão pessoal. A gente fala, não, ele vem querendo um brinquedo ou mais, fala, você só pede as coisas, você só quer saber de pedir, né? Tudo quer, né? Mas a gente também, da nossa brincadeira de adulto, a gente também tudo quer, né? A gente também quer viajar, a gente também quer comer, a gente também quer comprar, né? E se perde muito, né, nesse processo, né? E aí como eu falei, uma das reflexões que eu fiz pessoalmente foi tentar entender em que caminho, em que momentos eu exercitava esse meu egoísmo. Eu acho que talvez algumas pessoas se identifiquem, né? Quando que a gente é egoísmo? Você pode passar, Rodrigo? Mais um. Eu sou egoísta quando, né? Eu, falando a Ana, quando eu quero tudo para mim, né? Quando eu quero tudo do meu jeito, quando eu quero na minha hora, quando eu não divido o meu tempo, né? Quando eu estou no celular, eu muitas vezes acabo não dando atenção para os meus filhos, né? Quando eu quero estar sempre certo, e a gente às vezes força a barra para estar sempre certo, ou às vezes está na defensiva, né? Quer dizer, é sempre o outro que está querendo de alguma maneira te cutucar. Quando existe o ciúmes excessivo, né? Só as minhas vontades, só as minhas verdades, tudo para mim. Eu acho que é um outro momento onde a gente se mostra egoísta, né? Não consegue entender que o outro tem um espaço, que o outro precisa viver aquele momento de exclusividade, enfim, sozinho. Quando eu revido por ter o meu orgulho ferido, né? Então eu me sinto superior. Orgulho ferido para mim é se sentir superior. Como que ele vem e fala uma coisa para mim, né? Então eu muitas vezes acabo tentando devolver na mesma moeda, ou acho que o outro está sempre me atacando, né? Me colocando numa posição como se as coisas muitas vezes girassem em torno de mim. Quando eu tenho uma visão egocentrada, achando que tudo é por minha causa, né? Mais uma vez, eu não considero que o outro às vezes pode estar num dia ruim, né? Não é comigo, né? Mas aí a gente, dentro de um sentimento egoísta de achar que tudo está girando ali em torno da gente, até chega a assumir
que determinada pessoa está, né, com aquela cara porque você fez alguma coisa, às vezes não tem nada a ver, né? Quando eu não aceito perder, né, a gente às vezes é muito competitivo, exclusivista, 880, né, ou é ou não é, quando eu não pratico a caridade. Né, há pessoas que... E aí tem até... Eu coloquei essa frase porque num dos estudos a gente fala: eu não pratico a caridade porque não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho para dividir, né? Mas aí tem uma frasezinha, né? Há pessoas que por sua posição... uma pergunta: há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? E a resposta é: só o egoísta não encontra tempo para fazer o bem. Fazer o bem não é apenas ser caridoso, dar dinheiro, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. A caridade moral. E aí, quando a gente, né, de novo, para pensar, a gente percebe que o egoísmo não está, de fato, no divide o brinquedo, ou, né, puxa, eu vou fazer uma doação de roupa, né? Ele vai muito além do que essas coisas tradicionais ou as coisas mais triviais e óbvias do nosso dia a dia, né? Egoísmo é muito mais difícil de evitar porque está ligado a tudo isso, né? A esse nosso egocentrismo, essa dificuldade realmente de se aceitar muitas vezes errado, de se aceitar menos importante, né? E por aí vai. Deixa eu ver aqui. Falei rápido. As paixões e o egoísmo, né? Acho que é a próxima. Na verdade, essa afirmação, essa frase de Emmanuel, né? Expulsai da terra o egoísmo, desculpa, tem um errinho, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade enxergar seu traje de luta, né? E aí, na verdade, o meu convite, né, esse estudo para mim foi importante porque me fez refletir muito em relação às paixões que me rodeiam, né, aquilo que me atrai e que muitas vezes me faz passar do ponto ou, né, a cometer excessos, e também dos momentos em que eu tenho atitudes egoístas. Então, acho que essa frase, na verdade, é um convite a cada um de nós para que a gente possa expulsar, né, do nosso jeito de ser, ou, enfim, tentar exercitar de alguma maneira, né, esse altruísmo, enfim, esse ponto realmente de reflexão em relação ao que nos é fundamental, cada um dentro do seu mundo, cada um dentro da sua verdade, né? De novo, ninguém está dizendo para ninguém que não pode isso, que não pode comprar aquilo, que não pode ter, mas, de novo, de fazer uma reflexão muito íntima e verdadeira em relação àquilo que faz sentido. Né? Um dos textos que eu li, ele fala: quando sobra em algum lugar, falta em outro. Mas eu não estou tirando de ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, mas talvez o não ajudar também seja, né, não praticar a caridade, quer dizer, porque te sobrou, você poderia, de repente, estar dividindo com alguém. Né? A gente está muito longe ainda de ter, eu acho que pouquíssimas pessoas que passaram, seres humanos que passaram por essa terra, tiveram enfim, esse sentimento tão profundo de abnegação em prol do outro. Mas eu acho que se a gente começar enfim, a refletir pessoalmente em relação a quais são esses, né, qual é esse limite, qual é essa linha, a gente vai poder realmente doar mais tempo da nossa vida, mais um olhar mais caridoso, mais atento para o outro, né? Enfim, talvez um pouco mais de bens materiais que a gente acumulou e que nos sobram, e que a gente, às vezes, por até, de novo, né, pensando nas paixões, a gente aprendeu a acumular, né? Quando a gente, ali no momento ainda muito animalesco, a gente não sabia se amanhã ia ter uma comida, né? Se a gente achar uma caça, então a gente aprendeu a acumular, aprendeu que isso era certo. E acho que a gente está nesse momento de volta a casa, né? De reflexão em relação àquilo que eu realmente preciso, né? Para chegar nesse nível de desenvolvimento moral, nesse estágio, né? De realmente de valorização daquilo que é mais importante, que é o nosso desenvolvimento moral, né? Que a gente
não se desanime, né? Às vezes eu fiquei meio triste quando estava fazendo o estudo, falei, puxa vida, quanta coisa ainda tem para mudar, né? Mas que a gente não desanime, que a gente continue tentando, né? A gente pode fazer a diferença, vencer o egoísmo que está dentro de nós, pela educação moral, caridade, buscar se aproximar de coisas espirituais, dando o justo valor às coisas materiais. Eu espero que assim seja na vida de cada um de nós e que a gente realmente possa fazer disso uma realidade cada vez mais presente nas nossas vidas. Era isso, eu não sei, de novo, acho que falei rápido, mas o recado em relação a esses dois temas era esse. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, se alguém tem alguma coisa para adicionar. De novo, não me senti aqui numa palestra, mas enfim, no momento de dividir um pouco do que eu pude estudar durante as últimas semanas, a convite, né, da Beth, do grupo, enfim. É isso, não sei, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém não concorda? Enfim, não sei se a gente... Eu gostaria. Eu queria primeiro agradecer pela sua belíssima exposição. E, por exemplo, quando você estava falando sobre como a gente coloca em primeiro plano, né, os nossos desejos, nossas necessidades, entre aspas, materiais, e a gente esquece ou coloca mais para plano a questão da própria evolução, da melhora moral. E aí eu me lembrei de Sócrates, que o filósofo Sócrates, né, todo dia ele, antes de ir para a praça para conversar com os estudantes, com os discípulos dele, ele passava pelo mercado e ficava olhando as coisas, olhando, e ia lá para a praça para conversar com os discípulos. E aí os discípulos viam aquilo e falavam, o mestre está precisando de alguma coisa, ele não deve ter dinheiro. E aí seguiam ele, via que ele olhava tudo, olhava, pegava nas coisas, deixava lá a mercadoria, olhava para as mercadorias, olhava e deixava lá. Todo dia ele fazia essa mesma caminho, né? Uhum. E aí os discípulos não aguentaram mais, perguntaram, mestre, o que você está precisando? O que o senhor está precisando? Me diga que a gente vai providenciar. Aí ele, o que eu estou precisando? Sim, porque todo dia você passa pelo mercado, olha as coisas e não compra. Aí ele fala, pois é, eu olho e digo, isso eu não preciso. Olha aqui, eu não preciso. É por isso. Eu vejo que eu não preciso de nada que tem ali à venda. Eu acho que a gente precisa fazer esse balanço. Né? Eu e Maia, que a gente conversa muito. Eu quero ou eu necessito? Quando a gente vai numa loja, vai em algum lugar, eu quero ou eu necessito? Não, porque está com preço bom, porque está barato. Então eu não necessito. É só porque eu quero, porque o preço está bom? Não, então eu não compro. Foi justamente essa questão que, na verdade, eu não vou dizer que ela não é direta, mas as perguntas elas vão caminhando para esse, enfim, né, para essa reflexão mesmo. Poxa vida, tanta coisa que eu venho acumulando e que eu dou valor e que eu de alguma maneira vejo as pessoas valorizando, porque, de novo, eu acho que tem sim muito a ver com o nosso ambiente, né? Eu conto essa história, eu falo, quando eu comecei a trabalhar, né? Enfim, estagiária, ganhava pouco lá no Brasil, e aí comprei meu sapato lá, as mulheres vão lembrar, na Dunes, né? E já achava o máximo aquilo, aí comecei a banco, a mulherada, aquela coisa toda, marca para lá e bolsa para cá e tal. E aí, não, Corello, né? Sei lá, para quem ainda se lembra das marcas do Brasil, e aí você se percebe num crescente de necessidades, entre aspas. Quando eu vi, eu estava pagando R$500 num sapato, né? E era um sapato, era para pisar, era para trabalhar, era para... A gente perde um pouco dessa noção do que realmente é necessário. E eu acho que faltam esses momentos de, como você falou, até em casal, em família, né? De pensar mesmo, eu preciso... Não tem mal querer. Eu acho que, assim, querer, ter vontade de usufruir de coisas que a gente conquista é natural e acho que ainda faz parte dessa nossa condição humana, né? Essa abnegação
os espíritos falam, ela é difícil de praticar. Não, se fosse simples, não estava aqui, né? Mas, assim, ao mesmo tempo falta, né, esse exercício mesmo de se perguntar, eu preciso? Né? Eu realmente, esse ímpeto de comprar porque está barato, ou porque viu em algum lugar, ou porque viu que alguém tem, né? Ou às vezes até, né, um exercício de comprar um carro, quando a gente comprou, o que a gente precisa? Eu preciso de banco de não sei o que a gente falou, eu precisava da TVzinha lá, né, do GPS, eu preciso do GPS. E aí, sei lá, a gente percebe que não deu certo o GPS, não rolou, né? E eu me viro do mesmo jeito, sem o GPS ali na telinha, e tá tudo certo, né? E eu acho que muitas vezes nos falta essa reflexão. Falo muito por mim de novo, acho que a gente precisa fazer com mais constância, na companhia dos nossos companheiros, dos nossos filhos, até de amigos, enfim, para que a gente possa trazer à tona mesmo esse tipo de reflexão tão, muitas vezes, às vezes até tem um papo assim meio de, eu vou me permitir, né? Tem umas ondas agora, não, porque eu mereço, né? Não sei, eu já usei esse excuse várias vezes. Não, porque hoje eu vou me dar né? Mas todo dia eu me dou uma concessão para fazer alguma coisa, ou para comer um doce, porque eu estou de regime, e aí a gente percebe que a gente pega muito leve, né? Que a gente, de fato, falta o que os espíritos falavam, quantos querem, mas, né? Quantos realmente se aplicam? E a gente percebe que quando existe uma vontade genuína e forte, realmente a gente vai atrás das coisas, mas muitas vezes a gente fala várias delas da boca para fora. Então, de novo, tudo tem muito a ver comigo aqui, é quase uma sessão de análise, né, esse estudo, mas talvez muitos de nós nos percebamos também no nosso dia a dia, e talvez alguma coisa do que eu falei aqui valha para vocês também refletirem, não sei. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Senão, também acho que é mais ou menos isso, não? Era 8h15, né? Então... eu só queria adicionar um comentário num dos itens da paixão, penúltimo, sei lá. Ele fala que tem muito a ver ainda com a matéria dominando, né, o espírito. É verdade. Eu acho que isso é um negócio importante, porque a gente, às vezes, tem uma linha de falar, não, eu preciso... Eu não tenho paixão mais, mas nem por sorvete, por nada. Mas aí você fala, não, eu preciso comer um sorvete, eu preciso tomar uma bebida. Assim, pelo menos a gente tem que ter a cara de pau de entender que quem manda no treco é a gente espírito, né? Então, assim, não tem desculpa de que, não, mas o meu corpo precisa de... Não tem. Quem está mandando é o espírito. Então, das duas, uma, né? Ou você fala, não, corpo, eu tô aqui numa dieta, não vou comer esse corpo. Isso mesmo, vai brigar, você tem. Ou pelo menos você vai comer falando, tudo bem, eu sou espírito, eu mando decidir, eu vou comer o doce. Então, pelo menos a gente tem que assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, que não é, eu nasci assim, meu corpo. Não é. Quem manda é o espírito. Se você está fazendo isso, a decisão é sua. Acho que esse é um negócio legal, quando ele fala da matéria dominando o espírito. Eu acho até que eles pegam bem leve, né, nessa pergunta que você está falando, né, que fala qual é o meio de destruir. Ele fala, poxa, somos ainda, né, somos não, na verdade, vocês são espíritos em evolução, estão muito ligados à matéria, vão chegar lá e tal. Então, assim, até que pega leve, no sentido de que existe um caminho a percorrer. As coisas não vão mudar do dia para a noite, né? Algumas até das palestras que eu ouvi, com conceitos que talvez eu nem trouxe, mas uma delas, por exemplo, falava de o tomate no Brasil, né? O tomate está em falta, aí você vai lá e compra, o preço pode comprar, e você não está sendo, né? Você não está sendo caridoso, você não está entendendo que se você comprar, a pessoa vai, né, o comerciante vai continuar mantendo o preço alto. E, na verdade, você tem que ser, né, caridoso e não comprar, para que aí sim o preço do tomate volte. Eu falei, caraca, será que é isso mesmo? Quer dizer, eu não posso nem comprar o tomate, porque eu vou estar prejudicando meu vizinho que não pode. Então, assim, tem umas coisas um pouco extremistas, mas eu acho que também tem muito a ver com a nossa fase de desenvolvimento como espíritos encarnados. Talvez você esteja
um pouco mais do que eu e consiga falar, não toma sorvete, mas eu, às vezes, não consigo falar, entendeu? O meu espírito não consegue falar para a minha matéria. Então, eu acho que também tem isso, né? Assim, a gente, quando eu falo de pegar leve, nesse sentido, é que cada um tá no seu momento, mas eu acho que a reflexão é válida em qualquer momento, em qualquer estágio do nosso desenvolvimento, né? Eu acho que isso, muitas vezes, a gente deixa de fazer por ímpeto mesmo, muitas vezes, ou por falta mesmo de hábito, porque a gente está nesse ambiente onde tudo realmente existe um estímulo muito grande, como você falou, para o consumo, né? Eu trabalho com marketing, trabalhei minha vida inteira e até nisso eu pensei, falei, caramba, será que eu como profissional contribuo para esse tipo de coisa? Porque a gente cria nessa mensagem de que compra e vai e faz. Então, é uma das coisas que até achei que eles pegaram um pouco leve, falaram, você vai chegar lá, cada um no seu momento, né? Ele fala nesse ponto, tudo ocorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação, né? Que tudo faz em prol da gente ser mais materialista. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão de que o Espiritismo nos dá, quando ao estado futuro, de novo, né? O que conta não está aqui. Engraçado isso para mim, assim, caramba, a gente faz tudo para vencer aqui e o prêmio está lá do outro lado e a gente sabe que vai morrer, porque não tem ninguém aqui que acha que vai ficar a vida inteira aqui vivendo na matéria, né? E a gente insiste em fazer as coisas pela e para a matéria, pelo prazer da carne, né? Então, e acho que se todo mundo está aqui nessa sala é porque entende que existe mais por vir. Então, para nós, essencialmente, essa reflexão faz sentido, né? Para quem acha que acabou e pronto, como você falou na sua palestra, tudo bem, come sorvete, fica gordo, compra tudo que der e acabou, entendeu? Vai acabar aqui mesmo, mas para quem acha que tem quem vem mais por aí, eu acho que vale essa reflexão do que é excesso, do que vale a pena, né? E do que realmente é importante na nossa vida. Mais alguma coisa? Não sei. Eu até nem acho que os espíritos pegam tão leve como você falou. Assim. Se fosse escravo um pouco dessas paixões e dos vícios, a gente não estaria aqui. Esse é o ponto. Eu acho que, você colocou, por exemplo, como um profissional de marketing, será que eu me sinto um pouco culpado de estar estimulando o consumo? Pode ser, mas tem um outro lado também. Esse consumo faz o mundo girar. E a gente precisa que o mundo gire no estágio que a gente está para poder ter condições de estudar, a economia. A economia é necessária hoje, né? O capital é necessário, né? A gente, infelizmente, está num ponto que a gente é dependente disso ainda. Então, mas acho que a reflexão é em que nível, entendeu? Em que nível que a gente precisa de tudo isso. Acho que, né? no momento, muito ainda. A gente é muito dependente disso ainda. A gente está muito longe de ser um mundo evoluído. Acho que esse é o ponto. É lógico que isso não nos exime de, tudo bem, estamos aqui, estamos em evolução, vamos ligar o dane-se aí. Não vou ficar brava porque ele é meu marido, então, né, não vou ficar brava, depois eu vou ser egoísta de falar que... Não, só para todos saberem, não vou ficar, né, eu vou tentar não... Eu não acho, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, claro, mas a gente também tem que ter um ponto de não ficar se sentindo muito culpado. Não é em torno da culpa, mas é de provocar mesmo, porque, de novo, a gente se concede muitas exceções de que, tá tudo bem, né, a gente trabalha tanto, então tudo bem, eu me permiti, né, por que não? Sim, tem outros pontos, né? A gente está aqui, tem gente que não tem, acho que, o total controle sobre si mesmo, né, uma dependência química. É muito mais que a pessoa falar, não, eu sei que isso é ruim, eu não vou consumir, quem manda sou eu, que nem você comentou. A pessoa é totalmente escrava da dependência química dela, ou algo nesse sentido. E, sei lá, acho que a gente tem que... Tem um ponto, assim. E ter uma consciência do que tem que ser feito e onde a gente pode melhorar, mas também de não se sentir tão culpado, não ter isso como um fardo, que às vezes pode te levar para um lado totalmente contrário de uma depressão ou uma coisa desse tipo. Assim.
É difícil achar o equilíbrio, eu acho. Se a resposta fosse uma só e para todo mundo, acho que também é outra questão. A resposta ela é individual, né? Não existe uma resposta para a Terra, né? É isso. Agora passo. Obrigada, gente. Não sei se vou tirar aqui o. Você... Imagina.